Olá, irmãos! Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Hoje nós falaremos acerca do triunfo de Cristo sobre os seus inimigos. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor, no livro dos Salmos, Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte santo de Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, sede prudentes, ó reis, e deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar? Bom e gracioso Deus, obrigado, ó Deus Santo, pela tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a descansarmos naquilo que tu mesmo nos dizes por meio da tua santa e inerrante palavra. Fale conosco nesse final de dia, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Recentemente, nós temos visto uma onda de ataques sem precedentes ao cristianismo. Movimentos anticristãos se encontram cada vez mais alinhados e organizados, e suas pautas anticristãs têm sido impostas não apenas no nível nacional, mas até internacionalmente. Livros cristãos com temas familiares, dentro de uma perspectiva bíblica, têm sido proibidos, as suas vendas, por exemplo. Enquanto que livros que ofendem princípios bíblicos para a família são recebidos com aplausos. Enfim, movimentos anticristãos e suas ideologias parecem fazer e ter bastante sucesso em seus avanços. Enquanto isso, os cristãos estão como que acuados. E neste cenário todo, que esperança devemos nutrir em relação ao avanço na igreja diante de tamanha oposição? É nesse sentido que o Salmo 2 vem nos ensinar acerca do triunfo de Cristo sobre os seus inimigos. Ora, queridos, de maneira muito clara, e bastante resumida, tentarei ser resumido, o Salmo 2 vai mostrar o triunfo do Senhor, o triunfo de Cristo sobre os seus inimigos, e nós aprendemos isso neste Salmo, através da estrutura que o próprio Salmo apresenta. Por exemplo, do verso 1 a 3, nós encontramos aqui a terrível conspiração contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, percebemos aqui que esse ódio contra Cristo não é algo atual, é algo que sempre ocorreu na história. Antes mesmo de Cristo encarnar, esse ódio contra Cristo já havia sido manifesto. O versículo de 1 a 3 nos mostrou isso. Quando disse: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam as coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Os versos de 1 a 3 nos revelam uma terrível conspiração contra o Yahvé e o seu ungido. Alguns elementos nos ajudam a entender o cenário e a natureza dessa conspiração. Em primeiro lugar, precisamos entender quem é o objeto dessa conspiração. Eu já declarei aqui de antemão. Mas num primeiro plano, o objeto dessa conspiração é o próprio Davi, que é o autor deste salmo, ok? Isso fica claro à luz do Salmo 3, que ainda é continuidade deste salmo,
No Salmo 3, vemos que o Salmo 3 é intitulado Salmo de Davi, e percebemos que o contexto é semelhante, pois ali Davi, como ungido do Senhor, continua sendo perseguido. Ok? Outra forma de provar a autoria de Davi é abrindo lá em Atos capítulo 4, versículo 25, onde este salmo é citado pelos apóstolos, e ali em Atos 4, 25 é claramente dito que Davi é o autor deste salmo. Tá bom? Então Davi é o objeto desta conspiração. Foi isso de fato que aconteceu ali naquele contexto. Vemos Davi sendo perseguido tanto pelo seu próprio povo, pelos da sua própria casa, pelo seu próprio filho, quanto por inimigos pelas nações pagãs. Entretanto, esse salmo é muito maior do que Davi. Ok? Davi não passa de um tipo do grande descendente dele, Cristo Jesus. Perceba que o texto deixa evidente que a perseguição é contra Yahvé e o seu ungido. A palavra hebraica aqui para ungido é a palavra Mexia. E a tradução grega da palavra Mexia é Cristo, né? O Christos, que foi transliterado para o nosso português como Cristo. A perseguição, queridos, é tanto contra a divindade, né? Contra todos aqueles que estão debaixo desse governo gracioso de Deus, todos aqueles que são levantados por Deus, é contra Davi, é contra os servos de Davi, é contra a igreja de Cristo no contexto neotestamentário, ok? Mas essa perseguição é especialmente contra Cristo. Essa perspectiva ainda é ressaltada no uso que o Novo Testamento faz dessa passagem, onde vemos essa passagem sendo atribuída a Cristo Jesus. Se você abrir Atos 4, versículo 25 a 27, percebemos ali que a igreja primitiva entendia que esta passagem referia-se ao Senhor Jesus Cristo. O mesmo acontece em Atos 13, 33. O resumo é que Cristo é o grande objeto da conspiração mundial, em todas as épocas. Lembre-se que Cristo mesmo afirmou que o mundo odeia, e odeia os seus discípulos por causa dele. Isso está lá em João 15, do versículo 18 em diante. Ok? A segunda coisa que aprendemos aqui, e que necessitamos considerar, é quem está conspirando. E a linguagem do Salmo é bem precisa em mostrar que é uma conspiração generalizada. De um lado encontramos os povos da terra, que se refere aos próprios israelitas, ok? Vemos também que essa conspiração ela é ocasionada pelos próprios gentios, que representam os demais povos, ou seja, todos aqueles que não eram israelitas. Só para você perceber, né, como isso é bem evidente, vamos atentar para algumas coisas. A primeira, a expressão aí, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, ok? Essa expressão, os povos imaginam coisas vãs, ela refere-se claramente aos israelitas no uso dessa passagem no Novo Testamento, lá ainda em Atos 4, 25 a 27. Onde povos, aqui povos da terra aponta para os israelitas, os gentios para as nações pagãs, no caso, no contexto lá de Atos 4, 25 a 27. Os gentios se referiam ao Império Romano, os povos se referiam aos judeus que estavam perseguindo ao Senhor Jesus Cristo, ok? Isso é importante porque o que nós temos aqui de resumo é que tanto os povos da terra, tanto os israelitas quanto os gentios, eles perseguiram a Davi, mas à luz do Novo Testamento, essas mesmas categorias de pessoas perseguiram o descendente de Davi. A súmula é que em todo o tempo Satanás usa grande massa para perseguir a igreja. Depois você abra lá em Apocalipse 12 e isso fica claro. Como Satanás é que suscita essa perseguição dos povos contra Cristo e contra a igreja de Cristo. E isso continua válido até hoje. Cristo é o objeto dessa conspiração. Os povos continuam se levantando contra o ungido e conspirando contra ele. Todavia, há um fato assombroso
que pode ser constatado tanto na época de Davi, quanto no período de Cristo, e como na igreja atualmente. Em todas as épocas, infelizmente, essa tem sido uma infeliz verdade. E qual é esta infeliz verdade? É que de dentro daqueles que se chama povo de Deus, se levanta alguns para perseguir os fiéis, para perseguir a igreja de Cristo, de dentro da igreja. Ok? Você precisa entender que perseguir a igreja de Cristo é perseguir a Cristo. Você deve se lembrar disso, que depois que Cristo foi assunto aos céus, ou seja, depois que ele foi recebido na glória, e que ele aparece ao apóstolo Paulo, Cristo disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Paulo estava perseguindo a igreja, mas Cristo disse que ele estava perseguindo a ele, o Senhor Jesus. Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. E vemos que essa perseguição ou conspiração ela é tanto externa, vindo da parte do mundo, quanto também de dentro da própria igreja. Dentro da igreja visível, entre aqueles que, embora estejam na igreja, continuam inimigos de Deus, dentro da igreja, embora confesse com os lábios o senhorio de Cristo, não se submete de fato a ele. Há outro elemento importante entre aqueles que perseguem a igreja de Cristo e aqueles que perseguem Cristo através da igreja. É que essa perseguição ela flui da grande turba, da multidão. É uma perseguição organizada politicamente, através dos poderosos, dos líderes políticos. É o que diz o verso 2. Os reis também se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor. Então é tanto a multidão, tanto os povos, quanto os líderes dos povos. A perseguição contra Davi foi de natureza política e contou com apoio popular. Lembre-se que a Escritura afirmou que Absalão roubou o coração do povo. A perseguição de Absalão contra o seu pai foi uma perseguição organizada, foi uma conspiração muito bem engenhosa nesse sentido e contava com apoio popular, foi uma perseguição democrática. Na época de Cristo não foi diferente. Ele foi perseguido pelos líderes de Israel e de Roma e foi crucificado democraticamente, ou seja, com apoio popular. A voz do povo ali obedecia ao decreto de Deus, é bem verdade. Mas a voz do povo era contra a voz de Deus nas Sagradas Escrituras. E isso se repete sempre, porque não há neutralidade política. O Estado sempre tem uma profissão de fé. E geralmente essa profissão de fé se demonstra anticristã e contra o povo de Deus. Outro fato que precisamos atentar é a natureza dessa conspiração. O ódio desse povo é contra Cristo e contra a sua lei. Isso é bem expresso na expressão, no termo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Essa é uma demonstração de que o ódio destas pessoas, das multidões e desses líderes é contra a lei do Senhor, é contra o domínio do Senhor. Ora, queridos, como disse Alan Harman, os homens pecaminosos nunca se dispõem a andar dentro das fronteiras que Deus impõe às suas criaturas. Em sua arrogância, declaram sua suposta liberdade e reivindicam ser senhores de seus próprios destinos. A súmula é que toda revolta contra o Senhor é sempre caracterizada por uma revolta contra a lei de Deus. É o desejo do homem de viver livre do domínio do Senhor. Então veja, o verso de 1 a 3 nos mostra isso, uma grande conspiração contra Cristo, contra a lei de Deus. Uma grande conspiração contra o Senhor. Mas nesse cenário todo, qual é a postura ou a reação de Yahvé, do Senhor, em relação a essa rebelião, essa revolta contra ele? Acaso o Senhor ficou abalado, comovido? Acaso isso assusta o Senhor? Não é o que diz o verso 4 a 9. O verso de 4 a 9 diz que ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro.
Esses versos, de maneira simples, mostram a suprema exaltação de Cristo e o seu domínio sobre o universo. A primeira coisa que é declarada aqui e que nós nos deparamos é que o Senhor fala do seu inexpugnável trono. A ideia aqui de que ele fala dos céus é para mostrar a distância que há entre o Senhor e os rebeldes. Isso para deixar evidente a tolice desses rebeldes. Por isso é dito que o Senhor zomba deles, que o Senhor ri deles. A informação é que é do céu que vem a resposta. E nesse sentido, para ficar estabelecido que nada que os homens façam na terra tem efeito algum, causa sombra algum àquele que habita os céus, mas que também habita a terra. Ok? Você deve se lembrar da declaração dada em Isaías 6, diante daquele cenário caótico, diante da morte do rei Uzias, diante do medo do que poderia acontecer. Vemos a declaração lá em Isaías, que o Senhor está no seu alto e sublime trono. Ele é soberano. E por causa disso, então, a resposta do Senhor é de aparente ironia aqui. É dito que o Senhor zomba. Ele ri e zomba da pretensa intenção, desta presunção de autonomia e rebelião dos homens contra ele. Essa linguagem ela é comum no livro dos Salmos. No Salmo 59, nós vemos como é que o Senhor responde à rebelião dos ímpios. Diz que o Senhor se rirá deles, zombará de todas as nações. No Salmo 37, versículo de 12 a 13, lemos que o Senhor, que o ímpio trama contra o justo e contra ele ringe os dentes. Mas a resposta do Senhor é de riso. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê está se aproximando o seu dia. Outra coisa que aprendemos nesse texto é que não apenas o Senhor zomba e ri, como o único que tem razão para estar irado nessa história toda é o Senhor. E é dito aqui que ele, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar. Não são as nações que estão iradas apenas, mas o Senhor está irado contra elas. Você deve se lembrar de Romanos 1,18. A ira do Senhor se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Ele é o único que tem por direito estar irado. Outro fato é que há um tempo oportuno para Deus oferecer sua resposta. É dito aqui no texto também que a seu tempo lhes há de falar. Senhor age de acordo com o seu decreto e no seu tempo. Via de praxe, Deus é longânimo, dando aos homens tempo para que se arrependam. Entretanto, o dia da ira já está marcado. O dia da vingança chegará, já foi decretado, a sentença já fora promulgada. Outro elemento importante na resposta de Deus é a sua declaração de que ele já comissionou alguém para julgar os rebeldes e já determinou o lugar de julgamento. Ele disse, ele diz, eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. No contexto imediato, o rei refere-se a Davi e o local é Sião. Se você abrisse lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo de 6 a 10, você veria ali que nesse contexto imediato, o rei refere-se a Davi e Sião, que é o local aqui, era tanto o centro do governo civil, era onde ficava a casa de Davi, o palácio de Davi, quanto o centro da religiosidade de Israel, é onde ficava o templo. Sião era a casa de Davi, e Sião era a casa do Senhor, digamos assim. É onde ficava o templo que representava a presença de Deus no meio do povo. Contudo, já vimos que esse salmo é maior do que Davi. O rei prometido aqui pelo Senhor em seu decreto refere-se ao grande ungido, ao Senhor Jesus Cristo. E refere-se à conclusão de sua obra, em prol de sua igreja. O templo agora é uma imagem, o templo no Antigo Testamento era uma imagem, um tipo de Cristo e da igreja. E no contexto do Novo Testamento, é o santuário de Cristo que é destruído, o corpo dele,
para que o santuário dele de pedras vivas também, que é a sua igreja, seja edificada. Ok? O que eu quero dizer com tudo isso é que a resposta do Senhor se dá na pessoa de Cristo e no meio e no contexto de sua igreja. Isso nós inferimos do que é descrito no Novo Testamento. A expressão "tu és meu filho, eu hoje te gerei" refere-se tanto à filiação eterna de Cristo quanto à sua ressurreição. No contexto canônico, refere-se à ressurreição de Cristo. Se você abrir lá sua Bíblia em Atos 13, 34 a 35, você lerá lá em Atos 13, do versículo 34 a 35, que este salmo, esta passagem, ela é citada deste salmo para referir-se à ressurreição de Cristo. É dito o seguinte, em Atos, capítulo 13, versículo 34 a 35. Na verdade, desde o versículo 33, ok? Ou melhor, menos ainda, 32. Diz assim: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Perceba o que diz o verso 33. Como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Essa foi a promessa cumprida. Como também está escrito no Salmo 2. O que está escrito? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então essa expressão aponta para a ressurreição de Cristo. O que aprendemos com isso à luz do Novo Testamento é que o Senhor está dizendo que a resposta dele para um mundo irado, para um mundo rebelde, é o seu filho. É o seu filho e a sua obra. A ressurreição é nada mais, nada menos do que a declaração pública do Pai de que a obra do Filho foi aceita. É Deus dizendo, Ele é o grande rei da história. E a ressurreição de Cristo se relaciona também com a ascensão de Cristo também. Ok? Lá em Efésios 1, versículo 20 a 23, nós vemos essa máxima revelada. Que Cristo colocou todos os inimigos debaixo dos seus pés quando? Quando Ele ressuscitou e foi assunto aos céus. E lá ainda diz no verso 20 a 23 que esses inimigos estão sendo colocados diante dos pés de Cristo também através do domínio da igreja, do corpo de Cristo. A igreja é o novo Sião e é por meio dela que Cristo julga o mundo. Não é à toa que Mateus 28, 18 a 19, Cristo disse que toda autoridade foi dada a Ele. E aí Ele então dá essa autoridade à igreja para fazer discípulos às nações. Por meio do Evangelho, a igreja expande esse domínio, esse reinado gracioso de Cristo. Outro ponto que deve ser destacado aqui no nosso texto do Salmo 2 é a abrangência desse reinado. O que é que o Senhor dá ao Filho? Todas as nações, ok? E as extremidades da terra por sua possessão. Tudo pertence a Cristo. A resposta então de Deus, de Yahvé, é: a Cristo pertence tudo. Os poderosos da terra e os povos da terra precisam se render àquele que é o grande rei da história. Ok? A própria história declara isso. Você deve perceber que os maiores domínios deste mundo cederam lugar ao reinado eterno de Cristo. Império Babilônico ruiu, Império Medo-Persa ruiu, Império Grego ruiu, o Império Romano, por mais que tenha perdurado, ruiu, porque o Império de Cristo, ele é o grande rei da história. O resumo de tudo que nós temos visto até então, queridos, é que Jesus Cristo foi feito Senhor absoluto do universo. E a sua obra declara isso. O plano pré-determinado de Deus para lidar com a rebelião do homem envolve a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, que Deus enviou ao mundo para
pagar a pena de rebelião do homem, para que todos aqueles que creem nele não pereçam. Cristo morreu de acordo com os planos de Deus nas mãos de homens ímpios, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e ele subiu aos céus e está agora aguardando o seu tempo de retorno, mas ele reina sobre todas as coisas e já colocou todos os inimigos debaixo dos seus pés. O Salmo 2 diz que é dado a ele poder, com vara de ferro as regerás e a despedaçarás como um vaso de oleiro. Esse Cristo, ele tem poder sobre as nações, sobre o mundo. Lá em Apocalipse 19, 15 a 16, nós vemos agora Cristo não apenas como um cordeiro que foi morto, fraco, frágil. Lá em Apocalipse 19, do versículo 15 ao 16, nós vemos como ele, esse que foi o cordeiro, esse que nos salvou, ele também é um guerreiro poderoso com a sua espada, despedaçando todos, destruindo os seus inimigos. Agora, o mundo pode até parecer triunfar. Esses movimentos podem até ter êxito em algum momento, mas o triunfo será de Cristo. Filipenses 2, versículo 5 em diante, já nos mostrou isso. Filipenses 2, do versículo 5 em diante, nos mostrou claramente que diante de Cristo todo joelho se dobrará. Todos esses arrogantes que se levantam contra a palavra de Deus estarão de joelho diante de Cristo, reconhecendo que Ele é Senhor. Por isso, o nosso salmo termina com uma convocação ao arrependimento. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que se não irrite, não pereçais no caminho. A prudência, a inteligência, a sabedoria aqui dos juízes da terra e dos reis está em ouvir a palavra de Deus. Só há um juiz supremo. Ele não é Alexandre de Moraes, ele não é Dias Toffoli, ele não é nenhum dos juízes desta terra. Só existe um supremo tribunal diante do qual todos prestarão contas. É diante daquele que é o juiz de toda a terra. Hoje, o que qualquer juiz em sã consciência pode fazer é confessar o nome do Senhor Jesus Cristo. É professar que só o Jesus, só o Cristo, o ungido do Senhor, é rei e o supremo e verdadeiro juiz de toda a terra. E não importa se pessoas não acreditam nisso. Um dia acreditarão. Um dia todos os presidentes, governantes, governadores, prefeitos, senadores, deputados, juízes estarão prostrados diante daquele que é o Senhor de toda a terra. Estarão de joelhos diante dele. Quer seja para a condenação eterna ou para a beatitude eterna. Hoje o que qualquer governante, o que qualquer presidente, governador, prefeito, qualquer político de qualquer lugar do mundo, a maneira mais adequada e inteligente de agir é crendo e se submetendo aos laços, aos domínios daquele que é o legítimo rei e soberano de todo o universo. A ordem é servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. É ele que tem que ser temido, não é a turba, não é a multidão. A ordem é beijar o filho. A ideia de beijar a mão do rei é a ideia de reconhecer que ele é o soberano, que ele é quem tem todo o poder. O chamado aqui é: se curvem diante dele. E olha que interessante. Beijai o filho para que não se irrite, porque dentro em breve se lhe inflamará a ira, bem-aventurados todos que nele se refugiam. Como é que começou esse salmo? Com as nações, os reis e os príncipes da terra irados,
achando que tem alguma razão. E como é que termina? É com um cordeiro, com um grande rei do universo irado, o único que pode estar irado. E diante de sua ira, ninguém pode fugir. Diante da ira dos homens, dos poderosos desta terra, alguns ainda conseguem fugir. Mas diante da ira do Filho de Deus, não há como fugir. Mas há um chamado gracioso. O chamado gracioso é refugiar-se nele. É beijar-lhe a mão. É reconhecer que ele é Senhor. João 3,36 nos lembra: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Então creia no Senhor Jesus. E eu concluo, queridos irmãos, fazendo uma aplicação também a todos. Nesse cenário que parece que o cristianismo está ruindo, a igreja está sendo acuada, ela não está sendo acuada. As portas do inferno não há de prevalecer contra ela. Contra a igreja do Senhor, jamais os ímpios prevalecerão. Mas cuidado, queridos irmãos, para que vocês não alimentem a turba revoltada, para que vocês não alimentem uma multidão que está em rebelião contra o Senhor. Tomem cuidado. Aprendamos uma coisa de uma vez por todas, que política está intimamente relacionada com o Evangelho. Todo político, todo governante, ele governará atentando para a lei de Deus ou se distanciando da lei de Deus. Não tem como fugir desse padrão. É impossível. Ou leis serão criadas e reafirmadas que estejam de acordo com a vontade soberana de Deus revelada na Escritura, ou leis serão criadas que se afastarão da palavra de Deus. Mas nunca, preste bem atenção, nunca serão criadas leis neutras. Isso não existe. Então tome cuidado. Tome cuidado com as suas posições na internet, em qualquer outro lugar. Busque saber se a sua posição ela é amparada nas Sagradas Escrituras e não posição motivada por movimentos. Cuidado com esses movimentos. Movimentos ideológicos geralmente são levantados com ideologias contrárias às Sagradas Escrituras. Atentem para a palavra de Deus. É por ela que nós julgaremos o mundo. É por ela que o mundo deve ser julgado. Mas também não tenhamos medo. Não tenhamos medo do aparente sucesso dos ímpios. Da aparente progressão bem-sucedida da impunidade, do mal e da injustiça. Porque nós temos uma certeza. O governo de Cristo triunfará. Há um rei. Ele é a resposta do Senhor. E ele já está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Todos os inimigos estão debaixo dos seus pés. E em breve ele virá para fazer separação do joio e do trigo. Em breve o mundo saberá quem é o grande rei. Quer seja através da morte de muitos daqueles que defendem pautas contra Cristo e que um dia irá prestar contas diante de Cristo morrendo, isto é, quer seja através do meio ordinário. Afinal de contas, daqui a 100 anos, todos esses que se rebelam contra Cristo estarão mortos, estarão diante dele, prestando contas. Todos. Mas prestarão contas. Ou, quem sabe, Cristo retorne antes. E aí ele retornando, todos que levantam a voz contra Cristo vão ter que se calar e só levantarão a voz mais uma vez para reconhecer que Cristo, Ele é o Senhor. Ok? Eu concluo então, queridos, dizendo que o rei, antes de subir ao monte Sião, ele subiu ao Gólgota.
Gostaria de concluir também apontando que as mãos que devemos beijar são as mesmas mãos que foram furadas no lugar das nossas mãos. Eu gostaria de concluir afirmando que por meio da morte e ressurreição de Cristo, todos os inimigos de Deus foram vencidos. A suma é que esse salmo nos dá a certeza de que o reinado de Cristo não será vencido jamais. Todos os poderes do mundo podem até estar revoltados contra ele. Todas as ideologias seculares podem ser abraçadas por todos os homens em todos os lugares. As pautas islâmicas, feministas, gaysistas, comunistas, iluministas e entre outras podem ter até alguma progressão, mas nenhuma dessas visões de mundo triunfará sobre o reinado de Cristo. Mas Cristo triunfará sobre todos e tem triunfado. A Ele toda a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar? Bondoso e gracioso Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai, e aplique a Tua palavra ao nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, assim está encerrado. Deus abençoe a todos e até terça-feira, onde nós teremos uma conversa sobre luto a partir da obra Anatomia de uma Dor, de C.S. Lewis. Essa conversa sobre luto ela é baseada não na obra de C.S. Lewis, mas nas Sagradas Escrituras, mas a obra de C.S. Lewis nos ajudará fornecendo alguns questionamentos que biblicamente nós responderemos, tá bom? Deus abençoe a todos e até terça.